Me fala aí se tá baixo. O Wallace já começou a gravar. Boa noite, Andrei. Me confirma aí se vocês me escutam bem ou não. Boa noite, professor. Tá baixo? Pra mim tá de boa. O áudio. Não. Letícia, você falou alguma coisa? Disse normalmente, dá pra ouvir. Então é só você, viu, Nari? Deixa eu só colocar aqui pra gente começar. Vamos lá então, meninos. Boa noite para vocês. É um prazer estar aqui de volta. Semana passada a gente não teve aula presencial, não, né? Síncrona. Porque estávamos todos em Porto Seguro, fazendo um evento lá do UPT, tá bom? Um evento maravilhoso. A gente deveria ter mais desses eventos para a gente se preparar melhor para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai continuar o assunto da última aula. Na última aula a gente falou de crase e hoje a gente vai focar um pouco mais na parte de vírgula. Vocês viram que eu mandei uma atividade para vocês na semana passada, né? Como a gente estava lá. Eu aproveitei e já mandei uma atividade para tentar dar uma sondada como que tá a experiência de vocês com o uso da vírgula, tá? Fiquei muito feliz, a maioria foi bem. Alguns escorregaram aqui e acolá, né? E a gente vai falar um pouquinho de vírgula hoje. Mas antes, a gente precisa fazer a correção da atividade da semana passada, tá bom? Atividade da semana passada não, da atividade da semana retrasada, que foi a atividade que eu deixei com vocês. Narielle, o áudio melhorou? Fez correção dessa atividade, Malu? Se fez, melhor que eu já pulo. Me confirme aí se fez a correção. Ele estava no slide, só que eu não tive certeza se já fez ou não. Me falem aí, meninos. Se eu já fiz, ótimo. Só me dê um ok se eu fiz ou não. Ou se eu fiz, se vocês querem que faça de novo. E para mim, melhor ainda. Já aviso, pessoal, que eu vou deixar a redação de vocês lá no Classroom na segunda-feira, tá bom? Eu não tive como preparar hoje. Eu vou preparar o final de semana, durante o final de semana, e na segunda-feira eu coloco para vocês lá, tá? Bom, eu vou pular então. Vou começar um pouquinho mais para frente. Vou falar de vírgula então, meninos. Deixa eu colocar para apresentar aqui. Já está tudo ok para vocês. Pronto. Vamos falar de vírgula então. Meninos, deixa eu trocar. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre a vírgula, pessoal, é que a vírgula hoje achou. Obrigado, Andrei. Então, vamos tocar reto. A vírgula, pessoal, hoje a gente sabe que ela é um dos sinais de pontuação mais importantes que a gente tem na nossa língua portuguesa hoje. Porque, além dela organizar o texto, ela vai garantir a clareza e a coesão no momento de se comunicar. Então, quando a gente traz isso para o Enem, a gente precisa entender que ela é diretamente pontuada na primeira e na quarta competência, que é a competência de norma culta e a competência de coesão e coerência. A partir daí, a gente precisa entender quais são as variações do uso da vírgula. A primeira é
indicar quais são as pausas sintáticas. O que é pausa sintática, professor? Ela vai indicar quais são as pausas naturais na hora da gente ler um texto, né? A gente sempre brinca que a forma mais fácil da gente conseguir entender qual é a hora de colocar ou não uma vírgula é lendo o texto e parando para respirar. Mas não é aquele parando para respirar que você já está sufocado. Não. Fica confortável na hora da gente fazer a respiração. A partir daí, a gente entende que vai ajudar a separar os elementos de uma oração ou de um período, para não ter erro de interpretação. A gente sempre brinca com esses erros de interpretação. Por exemplo, Maria, cansada da viagem, decidiu descansar. Nesse caso, eu acho que eu não coloquei as brincadeiras, as divergências. Mas se eu coloquei, vai aparecer em algum lugar. Maria, aí eu preciso primeiro separar quem é o substantivo. Cansada da viagem, decidiu descansar. Nesse caso, a vírgula vai separar a oração subordinada explicativa, que é o cansada da viagem. Vai separar esse trecho do resto da frase. É como se eu estivesse fazendo uma adição. Por que Maria decidiu descansar? A frase já faria sentido. Maria decidiu descansar. Só que eu quis explicar o porquê colocando esse entre vírgulas no meio. A gente usa entre aspas, também pode usar entre vírgulas. O Brasil, país de dimensões continentais, possui grande diversidade cultural. Nesse caso, pessoal, essas pausas vão indicar uma explicação, um aposto explicativo. Um aposto que não é para fazer sentido, mas é para, como é que eu posso colocar? Engrandecer determinada fala, engrandecer determinado assunto ou determinado lugar. Normalmente é usado quando a gente fala de lugar. Então, como eu falei, pense na vírgula como uma respiração para o leitor, para quem estiver lendo aquele texto. No nosso caso, o nosso querido corretor do Enem. Outra função que a vírgula tem, pessoal, é evitar as ambiguidades. Algumas vezes, quando a gente coloca a vírgula de mais ou coloca a vírgula de menos, o nosso texto fica com duplo sentido. E é tudo que a gente não quer em um texto do Enem. Quando a gente faz uma redação do Enem, o nosso sentido precisa ser claro, precisa ser objetivo. Então, a vírgula também nos ajuda a fazer com que tenha esse sentido. Por exemplo, vamos comer crianças. Vamos comer crianças, desculpa. Vamos comer crianças. Eu estou chamando as crianças para se alimentarem. Agora, se eu não coloco a vírgula nessa frase, fica vamos comer crianças. Meu Deus! Estão falando de comer criança, ainda mais na Bahia, que a gente sabe que comer tem alguns outros sentidos que não é só o de se alimentar. Olha a confusão que isso pode dar quando eu tenho uma vírgula não colocada ou uma vírgula mal colocada. O próximo exemplo é o seguinte: estudantes que estudam passam nas provas. Estudantes que estudam é uma oração explicativa. Está explicando que não é todos os estudantes que passam nas provas. São os estudantes que estudam. Estudantes que estudam passam nas provas. Apesar de parecer ter o mesmo sentido, gramaticalmente a gente não consegue fazer essa afirmação. Por quê? Não tem a vírgula fazendo essa separação. Deixa eu só responder aqui, pessoal, rapidinho. Continuando. Uma outra função da vírgula é dar clareza ao texto que a gente está colocando. A gente falou logo no comecinho. A vírgula, pessoal, ela vai organizar tanto listas, se a gente quiser listar alguma coisa, quanto orações, quanto termos intercalados, que foram colocados ali com algum determinado propósito não citado anteriormente. Não citado anteriormente. Por exemplo, trouxe frutas, pães, bolos e sucos para a festa.
Nesse caso, pessoal, eu estou fazendo uma lista. E aí eu preciso fazer essa separação. Sempre o último item dessa lista eu não vou separar por vírgula, mas vou separar com esse conectivo E. Trouxe frutas, pães, bolos e sucos para a festa. Essas vírgulas vão fazer a separação desses itens. Eu poderia colocar com tipo um enter, pulando uma linha de um para outro? Poderia. Só que não faz sentido porque o texto é corrido. E no Enem, principalmente, que a gente tem um número determinado de linhas, não é lógico usar esse tipo de separação por linhas. Então a gente faz tudo na mesma linha, se possível, separando por vírgulas. O professor, apesar da correria, cumpriu todos os compromissos. Então eu estou destacando o apesar da correria, que é uma oração subordinada adverbial. Quando eu faço essa separação, pessoal, um macetezinho que é interessante também, e aí é muito usado nos textos de poesia, é que eu poderia falar esse trecho sem vírgula e de forma mais rápida. O professor, apesar da correria, daria mais entonação. Só que eu não preciso disso quando eu estou falando de uma redação para o Enem. Quando eu estou escrevendo algo que eu estou literalmente explicando, dissertando, falando sobre. Então, eu preciso separar isso como uma explicação. O professor, apesar da correria, cumpriu todos os compromissos. João, por favor, fecha a porta. Aqui vai favorecer justamente uma entonação. No caso gramatical, um vocativo. Claro que a gente aqui está falando em um texto para uma pessoa. Então, não é o tipo que a gente usa no Enem. É só para a gente lembrar. Quando a gente fala de vírgula no Enem, quais são os usos principais dessa vírgula? O primeiro uso é isolar expressões explicativas ou apostos. Tem o mesmo significado, mas só muda qual é o que precede. Um aposto ou expressão explicativa acrescentam a informação ou um termo na frase. Ele tem que ser isolado por vírgulas para não confundir a leitura, para não passar desapercebido. Como, por exemplo, a gente já falou, o Brasil, país continental, enfrenta desafios. Quando a gente usa isso na redação do Enem, pessoal, a gente consegue incrementar a nossa redação com informações que talvez não sejam tão conhecidas por parte de quem estiver lendo. No caso do exemplo, o Brasil, país continental, o país continental, que é o trecho isolado por vírgulas, está falando sobre o Brasil. Claro que hoje, no nosso contexto, a gente conhece isso. Mas imaginem que a gente está falando sobre Feira de Santana. Feira de Santana, vírgula, cidade no meio da Bahia. E aí eu explico outra coisa. Barreiras, cidade considerada princesa do sertão. Alguma coisa assim. A gente consegue explicar isso para quem não é da Bahia, para quem não é da cidade. Teixeira de Freitas, a princesa do extremo sul. A gente consegue explicar a importância dessa localidade, ou dessa pessoa, ou dessa ação, momento, para quem não consegue, para quem não é daquela localidade, para quem não está habituado. Então, é uma boa oportunidade da gente estar usando isso e pontuando bem no nosso Enem. Maria, minha melhor amiga, chegou cedo. Mais um exemplo. Quando a gente fala, eu poderia citar várias coisas sobre Maria. Só que para o meu texto fez sentido explicar que ela era minha melhor amiga. Então, Maria, minha melhor amiga, chegou cedo. Maria chegou cedo faria o mesmo sentido. Continuando. Um outro uso que a gente tem muito comum no Enem é usar as vírgulas depois de advérbios ou de expressões que podem estar deslocadas no texto, mas fazem sentido.
Quando a gente tem os advérbios ou as expressões que aparecem no início da frase, elas têm que ser colocadas por vírgula. Por quê? Isso vai mostrar o foco da frase. Isso vai indicar qual que clarear o que é. Desculpa, gente. Talvez a parte mais importante daquela frase. E vai organizar também a leitura para quem estiver lendo o texto e não lhe conhece. Como, por exemplo, atualmente, discute-se muito sobre saúde mental. Eu estou colocando uma expressão de tempo. Atualmente. Eu poderia falar que discute-se muito sobre saúde mental, mas eu precisei fazer um recorte porque não foi todo o tempo. Não foi em 1980. Foi atualmente. A gente está em um processo disso. Ontem, mais uma vez que eu uso a expressão de tempo, fomos ao cinema. Eu estou explicando. Com frequência, os alunos estudam à noite. Pessoal, vocês estão conseguindo entender esses usos da vírgula? Vocês têm alguma dúvida até então? Me falem aí, por gentileza. Estou olhando para baixo, estou acompanhando vocês. Me deem um ok aí, por gentileza, se vocês estão entendendo, se tem dúvida. Beleza, então. Tá bom, obrigado, meninas. Um outro uso, gente, é separar as orações coordenadas. Quando a gente tem mais de uma oração coordenada que seja independente ou ligada por alguma conjunção adversativa, adversativa, conclusiva ou alternativa, a gente usa a vírgula antes da conjunção. Por exemplo, o aluno estudou, mas não foi bem. Sempre antes de vírgula tem um mais, independente do que esse mais. Consegue entender? Guardem isso na mente, tá? Às vezes a gente esquece de algumas regrinhas básicas dessas que a gente deveria ter aprendido lá atrás, mas por alguma razão a gente não aprende. Sempre que a gente tiver mas, antes vem uma vírgula. Para quem digita no computador, já percebe que isso é meio automático no Word, mas às vezes na hora de escrever a gente esquece. Podemos sair agora ou esperar mais tarde. Eu estou colocando uma alternativa, então é necessário que eu faça uso da vírgula antes dessa conjunção alternativa. Estudou bastante e conseguiu passar no teste. Aí a gente vai ter uma briga muito grande com relação ao i, pessoal. Muitas literaturas falam que não usam, muitas literaturas falam que usam. Nesse caso, eu prefiro pecar pelo excesso e colocar a vírgula antes dessa aditiva, tá? Antes dessa conjunção e. Ah, professor, mas lá na lista é a exceção. A gente não usa vírgula quando a gente coloca uma lista, porque já tem vírgula nos outros. Agora, se não tiver vírgula, se não for uma lista, eu indico a vocês colocarem uma vírgula antes da conjunção aditiva e. Ok, meninos? Tranquilo? Um outro uso, pessoal, que a gente precisa se lembrar é antes das conjunções explicativas e das conjunções conclusivas. Quando a conjunção indica explicação, conclusão, consequência, a vírgula vai separar essas orações. Por exemplo, não estudou, portanto foi mal. O não estudar chegou a uma conclusão que ele foi mal em uma determinada prova. Então, quando eu coloco essa conjunção conclusiva, é necessário que tenha. Desculpa. Estava doente, pois não veio à aula. Aqui eu estou explicando por que essa pessoa estava doente. Lembra, pessoal, que sempre antes dessas conjunções explicativas, conjunções conclusivas, antes dessas ações, dessas orações, pode vir acompanhado de um substantivo. Se vier, precisa ter vírgula também antes do começo dessas frases, tá, pessoal? Por exemplo, Pedro, vírgula, não estudou, vírgula, portanto, foi mal.
Conseguem compreender essa parte, meninos? Havia poucos alunos, logo a aula foi cancelada. Nesse caso, eu estou usando a conjunção, a conjunção conclusiva logo, e aí é necessário eu fazer essa separação por vírgula. Se eu enumero algumas coisas, como eu falei lá no começo, a gente usando em lista é o principal exemplo, mas em outros casos a gente também utiliza. Menos quando a gente tiver esse conectivo e ou no último elemento. Por exemplo, é preciso paz, respeito, justiça. Eu posso trocar essa vírgula do justiça por é preciso ter paz, respeito e justiça. Comprei maçãs, pêssegos, bananas e laranjas. Comprei maçãs, pêssegos, bananas e laranjas. Mais uma vez, eu estou fazendo uma lista. Então, esse E no final, eu não preciso de uma vírgula. Na redação do Enem, pessoal, uma coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente faz essa formação em lista ou essa formação em enumeração, vai melhorar muito mais a coesão, vai melhorar muito mais para quem está lendo uma organização na hora de ler o seu texto, o que é muito importante. Tem redatores, tem corretores que leem em voz alta, então eles usam essa vírgula, essa técnica lá da respiração, para saber se você também está colocando de forma correta ou não. E aí eu sintetizei quais são os usos principais da vírgula. O primeiro uso é isolar os apostos ou expressões explicativas. Coloquei aí o exemplo. O segundo uso principal é depois de advérbios e expressões deslocadas. Coloquei o exemplo. O terceiro é separar orações coordenadas. Coloquei o exemplo. O quarto é antes de conjunções explicativas ou conclusivas. E o quinto é enumerando. Todos com exemplo, pessoal. Todos esses slides eu estou colocando lá no nossa parte de material, viu, gente? Se não tiver algum lá, de alguma aula passada, vocês me lembram que eu coloco. Tá, professor, mas e quando que eu não uso? Eu já sei quando que eu uso. E quando eu não uso a vírgula? A vírgula, pessoal, não pode ser usada de maneira arbitrária. O que é isso? Não pode ser usada à revelia. E aí que muita gente perde do Enem, porque perde pontos na redação do Enem, que acha que o texto tem que ter muita vírgula. Um texto com muita vírgula, pessoal, em vez dele ficar claro, ele fica truncado. E é tudo que a gente não quer. A gente quer que seja um texto liso, um texto fluido, tá? E, claro, além de pontuar menos na primeira competência, que é a competência de norma culta. Então, quando que eu não uso vírgula entre o sujeito e o verbo? É muito comum a gente fazer isso, e isso quebra a estrutura da frase. E isso não é permitido pela norma culta. Por exemplo, aqui são exemplos de como não usar. Os estudantes escreveram a redação. Não precisa vírgula. A professora explicou a lição. Agora, a gente vai pegar esses mesmos exemplos usados de forma incorreta. Os estudantes, vírgula, escreveram a redação. Não é necessário, tá? Ah, professor, mas eu conheci fulano que escrevia assim e passou. É possível. Mas não vamos dar sorte para o azar. A maioria dos redatores são pessoas extremamente competentes que vão, se não estiverem cansados, obviamente, vão fazer uma correção muito criteriosa das redações. A professora, vírgula, explicou a lição. Não é necessário usar, tá? A gente não separa o sujeito do verbo com vírgula. Isso vocês aprendem lá com a professora de português. Acho que é segunda-feira a aula de vocês, né? Segunda ou terça. Além disso, entre o verbo e o complemento. Quando eu tenho um verbo, pessoal, seja um objeto direto, um objeto indireto, um predicado, eu não separo por vírgula, não tem necessidade. Alguns exemplos que a gente usa ela explicou as regras para a turma. O aluno respondeu a pergunta corretamente. Esses mesmos exemplos
Desculpa. Esses mesmos exemplos com vírgula estão errados. Não há necessidade de usar. Ela explicou as regras para a turma. Olha como quando a gente lê, não faz sentido quando a gente lê. Eu falei com vocês em algum outro momento que, como eu posso dizer, se a gente focar também um pouco na nossa oralidade, a gente vai saber aonde colocar, aonde não colocar. As vírgulas, crases, acentos. É só a gente parar e pensar um pouquinho como eu falo. Isso é muito importante e muito bonito na língua portuguesa, porque faz sentido o que a gente fala com o que a gente escreve. Outro momento de não usar entre um nome e um adjunto adnomial ou um adjetivo. O que é um adjunto adnomial, pessoal? O adjunto adnomial é um adjetivo ou um complemento do substantivo. Quando eu tiver um adjunto adnomial, eu não separo ele do nome da pessoa por vírgula. Eu mantenho assim, ó, o aluno dedicado venceu a competição. A Casa Branca, foi demais. A Casa Branca estava vazia. Normalmente a gente encontra esses trechos assim: o aluno dedicado venceu a competição. Se esse aposto fosse explicativo, deveria ter sido usado, só que ele não é explicativo. Ele é um adjetivo daquele aluno, o aluno dedicado. Agora, se a gente coloca o aluno por ser dedicado, aí eu estou fazendo um aposto. Aí é necessário a gente ter vírgula, tá bom? A Casa Branca estava vazia. Casa Branca, gente, é um nome. É que nem Casa Rosada na Argentina, Palácio do Planalto no Brasil. É só um nome. Não é eu não estou explicando que a Casa é branca. É só o nome daquele determinado lugar onde o presidente da República reside. E aí eu coloquei para vocês essa tabelinha com o quando que eu não uso. Continuando. Aí, pessoal, a gente acha essas frasezinhas aqui muito comumente, e foi algumas que eu achei na redação de vocês também, as redações que eu já corrigi. Excesso de vírgula. É muito comum a gente pecar com excesso, muito excesso. A gente coloca muita vírgula sem necessidade, e eu me incluo nisso também. Às vezes, na hora de escrever, eu acabo colocando vírgula demais, e é por isso que é muito importante, nesse período de treinamento, você também pedir outras pessoas para poder dar uma olhada no seu texto. Porque às vezes a gente coloca achando que está certo, e na realidade, a gente só deixou o texto travado demais, truncado demais. Muitas vezes, todos os discentes colocam muita pausa, muita paralisação. E aí essas frases, além de ficar fragmentadas, é muito mais fácil a gente errar quando a gente coloca muita vírgula. E eu estou falando de muita vírgula, não estou falando de tentar acertar. Aí a gente vê muito isso. Ó. O aluno estudou bastante e passou na prova. Claro que aqui a gente pega um exemplo, uma hipérbole, né? Um exemplo esdrúxulo. Mas é muito comum a gente achar esse tipo de coisa, tá? Dependendo da frase. Não na redação inteira, mas é muito comum. Nesse não precisava de nenhuma vírgula. Literalmente nenhuma. Um outro erro, se um erro é colocar de mais, o outro erro é colocar de menos. Quando tem uma explicação, pessoal, sobre a pessoa ou o fato anterior, é necessário ter vírgula. E isso, quando a gente escreve muito, escreve durante muito tempo, ou sob pressão, né, como é o caso do Enem, a gente acaba errando muito, porque a gente esquece de colocar. Então, por exemplo, o Brasil, país continental, enfrenta muitos desafios. A gente já sabe que país continental é uma explicação e, por conta disso, necessita de ter uma vírgula antes. Maria, minha melhor amiga, chegou cedo. Já falamos também sobre esse exemplo. Deixei também essa tabelinha para vocês, tanto na apostila quanto
no slide, tá bom? Pessoal, vamos lá. Me sinalizem aí se vocês fizeram a atividade que eu deixei semana passada. Me confirmem aqui no chat, ou pode abrir o microfone. Quem fez, quem não, se alguém não fez essa atividade. Por gentileza. Narielle fez, Vitória fez. Os demais. Por favor. Andrei fez. Teve alguém que não fez, pessoal? Me sinaliza aqui, por favor. Que a gente vai corrigir aquela... A gente vai corrigir essa e já fazer uma outra mista, tá? Queria pedir um favor para vocês, meninos. Professor, Oi. eu ainda tenho uma dúvida, uma dificuldade na vírgula, no uso de duas vírgulas, sabe? Que eu reparo, mas eu não sei usar ela. E na frase, duas vírgulas, a palavra entre duas vírgulas, digamos. Uhum. Não sei aplicar ela. Foi o que a gente falou. Você normalmente aplica quando essa palavra está explicando um fato anterior ou uma pessoa anterior. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para você ver. Aqui, ó. Essa aqui, ó. O Brasil, país continental. País continental é uma explicação sobre o Brasil. Por exemplo, Andrei, vírgula, que tem 17 anos. Lembra que você vai colocar essas palavras entre vírgulas quando você está explicando algo sobre a pessoa ou sobre um fato. Aí a gente coloca um pequeno porém que é assim. Ah, professor, mas quando que eu vou saber quando usar a vírgula? É simples. É quando a informação que você vai colocar entre as vírgulas não tem relação direta com o texto. Por exemplo, a Lília, vírgula, que faz o PT online, vírgula, tem dificuldade em escrever com vírgula. Conseguiu entender, Lília? Tipo assim, eu dizer que você é aluna do PT não tem relação com o resto do texto. Eu poderia dizer, Lília tem dificuldades em escrever com vírgula. Só que eu coloco essa adição para falar que você tem dificuldade, mas você está estudando. Então, Lília, vírgula, que faz curso no PT, tem dificuldade de escrever com vírgula. Para deixar bem popular, bem popularzão mesmo, lembra, não sei se é o caso aí na sua cidade, mas aqui em Teixeira, Minas Gerais principalmente, aqui está perto de Minas, costumam falar assim, você sabe fulano? Você sabe Narielle, que é filha de Dona Maria? Fez isso, isso e isso. Eu estou explicando, eu não preciso dizer que Narielle é filha de Dona Maria. Só que eu coloco isso no texto. Eu estou explicando para dar um sentido maior. Conseguiu entender, Lília? Segui sim, professor. Digamos, para eu enfatizar ou explicar o que não enfatizar, não. Explicar o que eu estou direcionando, falando. Você está adicionando uma informação sobre o fato ou a pessoa anterior. Entendi. Valeu. Acho que a melhor forma que eu vou conseguir pensar de falar aí é assim, é você lembrar do filho do fulano. Ah, fulano que é filho de ciclano fez isso, isso e isso. Esse que é filho de ciclano, você vai colocar entre vírgulas, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar, fique à vontade. Vou considerar que não. Pessoal, quero pedir um favor para vocês. Eu sei que vocês já fizeram a atividade, eu ainda não corrigi, eu sei que eu estou em dívida com vocês com a correção das atividades, correção no Classroom e correção de redação, tá? Eu vou tirar essa próxima semana já para fazer isso, que eu já faço tudo de uma vez, tá bom, meninos? Peço desculpas pelo atraso, mas eu vou resolver isso essa semana. Então vamos lá. Qual vai ser a dinâmica a partir de agora?
Nesse aqui, a gente está corrigindo a atividade que vocês já fizeram, tá? Mas mesmo assim, eu quero que, se possível, todo mundo abra o microfone coloca no chat como que você acha que deveria ser essa frase, tá bom? Ou onde colocar a vírgula. Você pode tanto falar quanto colocar no chat, tá bom? Fiquem a postos, meninos. O Brasil, país continental, enfrenta muitos desafios. Essa agora fica fácil de dizer aonde que tem a vírgula aí. Me falem aí, meninos, onde tem vírgula? Como o senhor acabou de explicar, o Brasil, vírgula, país continental, vírgula, enfrenta muitos desafios. Isso aí, Lívia, exatamente. O Brasil, país continental, o Brasil, vírgula, país continental, enfrenta muitos desafios. Agora esse aí. Atualmente discute-se muito sobre educação. Deixa eu pegar a Letícia. Letícia que eu vi que estava escrevendo aí. Abre o microfone aí, Lê, e me fala onde que tem vírgula nessa frase. Atualmente, vírgula, discute-se muito sobre educação. Exatamente. Atualmente, vírgula, discute-se muito sobre educação. Aqui eu coloco essa vírgula porque o atualmente me dá como ideia de tempo, noção de tempo e espaço na realidade. O aluno estudou, mas não conseguiu passar. Andrei, me fale aí onde é que tem vírgula nessa frase. O aluno, vírgula, estudou, mas não conseguiu passar. Assim? Quase. Lembra que a gente não separa verbo de substantivo, de nome? A vírgula é logo depois. O aluno estudou, mas não conseguiu passar. Além disso, nessa frase ainda tem o mais, que é uma conjunção adversativa. Às vezes até ruim para eu lembrar. Então, sempre que tiver o mais, a vírgula é antes do mais. Ok? Próxima frase. Ela gosta de ler, escrever e desenhar. Malu, me fala onde tem vírgula aí. Esqueci de colocar, desculpa. Me fala onde tem vírgula aí. Peraí, professor, peraí, o microfone tava desligando. Ela Tá gosta bom. de ler, vírgula, escrever e desenhar. Exatamente. Ela gosta de ler, vírgula, escrever e desenhar. Tá bom? João, meu melhor amigo, chegou cedo. Deixa eu ver. Vitória. Professor João. Eu coloquei assim no caderno, mas eu acho que ela é diferente, que ela é tipo explicativa, porque tem duas junção. Primeiro tem o João e depois o melhor amigo. Eu acho que ela seria João, vírgula, meu melhor amigo chegou cedo. Duas vírgulas, mas eu coloquei diferente. Você colocou como? No caderno eu coloquei João, meu melhor amigo, vírgula, chegou cedo. Você acertou falando, mas não no caderno. Isso aí. João, vírgula, meu melhor amigo, vírgula, chegou cedo. Porque meu melhor amigo é uma explicação sobre quem é João. Mesmo. Eu peguei essa coisa quando o senhor foi explicar a Lília, porque eu vi que estava errado. Pronto. Lília, conseguiu fixar, Lília? Sim, com certeza, tanto que essa eu consegui colocar as vírgulas. Pronto. Então já me responde essa. O projeto avançou, portanto, todos ficaram satisfeitos. Aonde tem vírgula aí, Lília? O projeto avançou, vírgula, portanto, todos ficaram satisfeitos. Quase acertou. Peraí. O projeto avançou, vírgula, porque tem um entretanto. Portanto, vírgula de novo aí, não portanto,
Todos ficaram satisfeitos. Isso mesmo. O projeto apostou, vírgula, portanto, vírgula, todos ficaram satisfeitos. Calma, professor, que eu vou. Oxe, vamos aqui, filha. Tocamos sexta-feira, tô Enfim. Continuando. Eles foram à escola a tarde toda. Quem pode responder essa aí para mim, por favor? Usa o microfone, gente, até para ficar bonito na gravação. Pensa aí. Eles foram à escola. Eles foram à escola, vírgula, a tarde toda. Aí tem uma pegadinha, sabia? Você não Ela sabe não não, tem tá? Ele não tem vírgula. Não tem vírgula. Eles foram à escola a tarde toda. Agora, se eu quiser dar ênfase, eu posso colocar vírgula, mas não é obrigatório, tá bom, pessoal? Eles foram à escola a tarde toda, não é obrigatório ter vírgula. Mas se eu quiser colocar, posso colocar no à tarde para dar ênfase nesse trecho, ok? Tranquilo ainda? O Professor, estudante. eu queria dar Oi, ênfase. Peraí. Por por que a senhora exemplo, nessa. colocaria na tarde? Eu colocaria, eles foram à escola, vírgula, a tarde toda. Já É que o uma senhor queria opção. colocar. É uma opção. A vírgula nessa frase aqui, Lilian, vai dar ênfase ao que eu quero que tenha ênfase. Por exemplo, eles foram à escola a tarde toda. Eles foram à escola a tarde toda. Entende? Que aí a vírgula vai mudar a ênfase da minha frase, Sim. mas aí é totalmente opcional. Não tem obrigação nenhuma de colocar vírgula aí. Ok? O estudante dedicado venceu a competição. Aonde tem vírgula aí, meninos? O estudante dedicado venceu a competição. Isso se eu considerar que eu estou explicando, certo? Se eu não estou explicando, não tem vírgula. O estudante dedicado, o dedicado entra como um adjetivo do estudante. Entendeu, Malu? Não é Entendi. necessariamente que ele está explicando. Agora, se nessa mesma frase eu coloco o estudante pela sua dedicação, aí eu preciso ter vírgula. Entende? Entendem, meninos? Ok? O carro vermelho que comprei ontem é rápido. Opa! Alguém me responde aí aonde tem vírgula nessa frase? Eu Me acho falem que aí. do carro vermelho, ela é aquela que tem duas vírgulas, porque primeiro ela tá falando que o carro é vermelho, e logo em seguida ele diz que comprou ontem. Tem outra vírgula. O carro vermelho que comprei ontem é rápido. Mesma situação da primeira frase, tá, pessoal? O carro vermelho, eu tô falando, fazendo um adjetivo do carro, tá? Então não tem por que ter vírgula nessa frase. Ok? Quem foi que respondeu, gente, por voz, que eu tava olhando aqui, não vi. Eu não reparei, peço desculpas. Vitória. Obrigado, Vitória. Ela explicou as regras para todos os alunos. E aí, pessoal? Tem vírgula? Não tem? Se não tem, aonde que não tem? Me falem aí, por favor.
Não tem vírgula. Não tem vírgula? Tá certo, Ariel. Não tem vírgula mesmo, não. Nesse caso, não vai ter vírgula nessa frase. Ela explicou as regras para todos os alunos. O professor explicou a matéria para os alunos, mas eles não entenderam. Tem vírgula nessa frase, pessoal? Andrei tá por aí? Me fale aí. Andrei tá. Me fale aí se tem vírgula, Andrei. Andrei, tá aí? Pegar pela Oi. Tem vírgula nessa frase aí, Andrei? Não. Tem vírgula, Andrei. Nessa frase a gente tem o mas. Lembra que o mas é um conectivo de adversidade ou um conectivo adversativo? Tá? A gente coloca uma vírgula aí. O Brasil, país de dimensões continentais, tem muitos biomas. Isso eu já vou até passar porque a mesma lógica da explicação, tá, gente? Ontem fomos no cinema e jantamos fora. Ontem, aí eu coloco a vírgula, fomos no cinema e depois jantamos fora. Tranquilo para vocês, pessoal? Esse advérbio está deslocado. Fomos ao cinema. Desculpa, o ontem. E aí a gente coloca a vírgula depois desse advérbio de tempo. O menino brincava, corria e ria sem parar. Mais uma vez, a gente tem uma lista. Brincava, vírgula, corria e ria. Ok, meninos? Ela comprou pão, leite, frutas e ovos. Mesma coisa. Estou fazendo uma lista. Se eu tenho lista, eu tenho vírgula nessa lista. Por fim, durante as aulas, os alunos anotaram tudo durante a aula, vírgula, eu estou colocando uma noção de tempo e espaço, tá? Oi, Vitória. Não, o escritor famoso lançou seu livro ontem? Tem essa aqui, ó. Ah, sim. Opa, pulei demais. Aqui, o escritor famoso lançou seu livro ontem. Eu ia pular esse, não vou mentir para vocês, não. Esse não tem vírgula, tá, pessoal? Mesma coisa. Quando eu falo escritor famoso, eu estou fazendo um julgamento de qualidade. Eu estou adicionando uma qualidade a ele. Ele é famoso. Então, eu não estou explicando quem é ele. Agora, se eu coloco o escritor famoso, criador de best-sellers, aí eu já estou explicando, estou dando uma ênfase, estou colocando tudo que tem que colocar. Tá? Lançou seu livro ontem. A cidade de São Paulo, grande metrópole brasileira, tem muitos arranha-céus. A cidade de São Paulo, vírgula, grande metrópole brasileira. Mais uma vez, eu estou explicando o que é a cidade de São Paulo, tá? E aí eu faço o complemento da minha frase. Tem muitos arranha-céus. Ele não estudou, portanto, não passou no teste. Ele não estudou, vírgula, portanto, vírgula, não passou no teste. Durante as aulas, os alunos anotaram tudo. Durante a aula, vírgula, os alunos anotaram tudo. O rio que passa pela cidade é limpo e preservado. O rio que passa pela cidade é limpo e preservado sem vírgula. Ok, meninos? Entenderam, pessoal? Lilian, acho que Narielle também estava com dúvida, Vitória. Me digam aí se todas entenderam. Professor, eu tô, assim, não sou muito boa em vírgulas, o senhor dá para ver pelos meus textos. Eu acho que eu acrescento mais do que tem horas que não é necessário. Ou eu explico mais, não sei essa locação.
E então, no momento, eu até me desafiei muito nessa atividade, foi um desafio, porque em si eu já tenho muitas dúvidas, e pelo que eu vi aqui, não errei bastante, não. Mas pode ser que eu errei, né? Não sei. Pois é, a nossa ideia é trabalhar justamente isso a partir de agora. A partir de agora, nas redações, vocês vão ver também cobrar sobre vírgula, tá? Eu vou sempre pontuar alguma coisa sobre as vírgulas e crase. Não esquecendo da crase. Lilian, Arielle, podemos passar para a atividade de hoje? Sim, professor, podemos. Pronto. Meninos, minha sugestão para vocês. Peguem caderno e escrevam a atividade, tá? Essa atividade, vocês vão responder que nem vocês fizeram agora com correção. A única diferença é que vocês vão responder, pode ser no chat, pode ser por voz, eu prefiro por voz, que aí fica aquela coisa bonita lá no nosso YouTube. Eu vou colocar aqui as alternativas e vocês vão me falar qual que é a correta e por quê. Entenderam a atividade? Eu quero que escreva a atividade e a gente... Me passei. Vamos lá. Eu vou colocar a questão e as alternativas. Essa vai ser de alternativas. Vocês vão me falar qual que está correta e por quê. Certo. Ok? Pode ser por voz ou no chat, por voz fica mais bonito. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão é sobre crase em locuções femininas. Já vamos começar com a crase. Assinale a frase em que o uso da crase está correto. Letra A. O aluno chegou atrasado à medida que o trânsito piorava. Letra B. Os estudantes dedicaram-se à pesquisa científica com afinco. Letra C. Voltaremos a pé, pois não há mais ônibus. Letra D. Estava disposta a conversar sobre o assunto. Qual que é a que está correta, pessoal? Qual opção dessas estão corretas? Narielle falou letra A. Professor, quando o senhor diz crase em locução feminina, só que, pelo que eu estava olhando, aluno não seria masculino? Ou se está dirigindo? Não sei. Eu marcaria a letra D. Estava justamente- disposta a conversar sobre o assunto. É justamente isso que eu quero que vocês observem. Me falem aí. Eu concordo com Vitória. Nessa situação, eu acho que a letra D estava disposta a conversar sobre o assunto, mas eu vou olhar o resto de novo. Mas repare, eu fico também buscando a repetição do A, sabe? E eu acho que não cabe. Vamos lá, pessoal. Pensa direitinho. Estou esperando a resposta de vocês para soltar o gabarito. Quando tiver todo mundo ok, pelo menos no chat, coloca a resposta aí, para eu saber que todo mundo respondeu. Ninguém está roubando. Vitória colocou D. Narielle colocou A. Letícia colocou D. Lília colocou D. Andrei colocou D. Ixi, Maria, lascou-se. Estou em dúvida entre C e D. Então vamos lá, pessoal. Letra A não é porque. A gente está falando de uma locução feminina. Os alunos está no masculino. Então a gente já descarta os alunos. Letra B. Os estudantes dedicaram-se à pesquisa científica com afinco. A gente tem alguma coisa aí que pode sugerir que esse A tem crase? Lembra de quando eu falei? Os estudantes dedicaram-se. Eles se dedicaram a alguma coisa. E pesquisa tem um artigo definido a.
Então aí a gente tem uma crase. Voltaremos a pé, pois não há mais ônibus. Voltaremos não está como um artigo, como uma locução feminina. Voltaremos, nós. Estava disposta a conversar sobre o assunto. Propositalmente, pessoal, eu não coloquei aí quem estava disposto ou disposta. Eu poderia colocar a pessoa. Então, assim, B e D poderiam estar certas. Mas o D não está certo por causa do conversar. Você não tem um artigo definido para conversar. Conversa. Então, resposta certa é a letra B. A pesquisa. Porque pesquisa é um substantivo feminino com artigo definido a. Conseguiram entender, pessoal, por quê? Pronto. O professor. Oi. Oi, Vitória. Você não perguntou se a gente conseguiu entender. Eu coloquei que sim. E sem querer você mostrou a resposta do 2. Já perdeu a graça do 2. Droga. Identifique a alternativa incorreta quanto ao uso da crase. Nesse caso, é a letra D. Agora, vou deixar outra pergunta. Por que a letra B, a letra D, não exige crase? Me digam aí. Conta do que o Ciona explicou na questão anterior de voltaremos. Que voltaremos. Chegaremos. É isso mesmo. E outro fator. A pé nunca tem crase. Tá? A pé não tem crase. Na letra A, ele retornou à Bahia depois das férias. Lembra que eu falei? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Voltaremos a Roma. Eu vou a Roma. Eu volto de Roma. Opa. Tá errado também. Dirigiram-se à casa dos avós no fim de semana. Posso colocar? Posso, mas eu estou forçando um pouquinho. Letra D está errada, porque não tem crase, não exige crase nesse a pé. Crase em expressões adverbiais femininas. Qual que é a alternativa correta, pessoal? Letra A, o grupo saiu à noite para comemorar. Letra B, o grupo saiu à noite para comemorar. Letra C, o grupo saiu à noite, mas voltou tarde. Letra D, o grupo saiu à noite, mas voltou à tarde. Qual que é a alternativa correta? Estou aguardando, meninos. Me falem aí. D. Maria Luísa respondeu D. Cadê o restante? E tem que ter a crase mesmo? Tem crase? Tem necessidade? Tem 2 com crase, tem 2 sem. Me fala aí qual que você acha que está mais correto. E aí, pessoal? Vitória respondeu B. Para Vitória, para Lília e para Maria Luísa, então, não tem crase. Cadê o restante? Narielle. É porque, pelo que a gente entende sobre crase, a gente usa mais para palavras femininas. Não sei se estou certa. E de vez, assim, é bem difícil a gente usar para masculino, porque, por exemplo, a maioria que tá tudo masculino. O grupo saiu à noite para comemorar. Foi igual o senhor disse lá do outro
Ou tem que olhar a expressão que está do lado. Aí, para analisar se está referindo a. Então, aqui no final tá tudo com R e E. Então, na minha entonação, saiu para o masculino, não saiu para o feminino. Nesse tem duas respostas corretas, tá, meninos? Tanto a letra B quanto a letra D estão certas. Tá? Não tem crase nessas duas frases. Tá? Então, quem colocou B ou D, acertou. Tá bom? Professor, mas não tem que ter crase em tempo? Depende. É bem variável. Aí a gente olha justamente o complemento da frase, tá bom? Então, letra B e letra D. Vamos lá. Crase em locuções conjuntivas. O candidato respondeu à medida que a banca perguntava. O candidato respondeu à medida que a banca perguntava. O candidato respondeu à medida em que a banca perguntava. O candidato respondeu à medida em que a banca perguntava. E aí, pessoal? Me falem aí, por favor. Quero ouvir a voz de Andrei agora. Qual que está correto aí, Andrei? Letra D? Andrei acha que é a letra D. Alguém acha diferente, pessoal? E por quê, né? Eu vou dizer. Vitória vai de C, Andrei foi na D. E aí? Eu coloquei C por conta daquela questão da junção da crase e tem sentido no pós. Não sei se está certo. Okay. Pessoal, os dois erraram. Por um pequeno... Vá, fale, professor. Deixa eu me corrigir. Andrei acertou, mas errou. E Vitória, infelizmente, errou. Andrei acertou em que sentido? Lembra, pessoal, que eu falei com vocês que... Cadê meu apontador? A medida em que não leva crase. Vocês lembram disso? Só que a medida em que está errado gramaticalmente. O correto é a medida que. Ok? A medida em que está errado não é pela crase, mas é por esse em aqui que não existe. Tá? Então, o correto é a medida que, nesse caso, letra A. Só por causa desse em que não tem aqui, tá bom? Quando a gente tem a medida que é craseado se não tiver o em aqui, porque esse em não existe, tá, pessoal? Se alguém estiver escrevendo com em aí, tá errado. Ok? Malu, você achou que você errou, mas você foi numa lógica boa, tá? Fica tranquila. Já responde aí para mim, Malu. Qual que é a alternativa correta? Estava à toa quando recebeu a notícia. Estava à toa quando recebeu a notícia. Estava à toa, mas logo ficou à deriva. Estava à deriva quando recebeu a notícia. Qual que é a alternativa correta, Malu? Enquanto isso, os outros colocam no chat, viu, gente? Eu espero, estou aqui à disposição. Pense bem. Lembra, frase correta. Não é só crase, é a frase. Narielle falou que é a letra C.
Vitória falou B ou C. Professor, eu tô em dúvida entre A e B. A e B? Por que, Malu? Me fale aí. Não sei, eu acho que é por conta do sentido da expressão da frase. Eu não sei explicar. Tem duas respostas corretas. Ah, não, desculpa, só tem... Não, tem duas respostas corretas. Tô errado, não. Ainda não tô tão maluco quando eu achei que estaria. Letra A está correta, porque à toa leva crase, mas a notícia não. Mas o mais correto é a letra C. Estava à toa e à deriva. Ok? Tanto à toa quanto à deriva, pessoal, leva crase, tá bom? Letra C estava à toa e à deriva. Ambos têm uma crase obrigatória. Narielle, responde para mim. Nesse caso, uma vírgula em uma oração subordinada. Em qual dessas frases a vírgula foi usada corretamente? Quando cheguei, o professor já havia começado a explicação. Quando cheguei, o professor já havia começado a explicação. Quando cheguei, o professor já havia começado a explicação. Quando cheguei, o professor já havia começado a explicação. Qual a resposta correta? Narielle. Letra B. Alguém discorda, pessoal? Alguém acha que é outra resposta? Me fale aí. Maru falou que não. É a resposta certa, letra B. A vírgula separa a oração subordinada adverbial que esteja deslocada. Quando cheguei, eu estou fazendo uma separação de tempo. Estou situando o meu leitor no tempo e espaço. Lília, responde essa. Vírgula em orações coordenadas. Qual é a alternativa correta, Lília? Estudamos bastante, mas não conseguimos atingir a nota. 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 Qual a resposta correta, Lilian? Letra A, estudamos bastante, mas não conseguimos atingir a nota. Muito bem. A vírgula sempre vem antes da conjunção adversativa, mas, lembrem-se disso, pessoal. Teve um mas, vem uma vírgula antes. Vírgula em enumeração. Esse é o mais fácil. Esse eu vou entregar na mão de Wallace. Wallace, você está aí ainda? Se você tiver, você vai responder essa. Qual que é a opção correta? Trouxe lápis, caderno, livro e régua. Trouxe lápis, caderno, livro e régua. Trouxe lápis, caderno, livro e régua. Ou trouxe lápis, caderno, livro e régua. Deixa eu pegar a mensagem de novo. Cadê tu, Wallace? Para responder essa aqui. Essa aqui eu vou deixar na tua mão. Que é o cara que mais participa das aulas nesse curso. Não falta uma aula esse menino, pensa. É o cursista mais dedicado do nosso PT. Aluno padrão, ó. Bigode grosso. Conheci ele lá em Porto Seguro. Pensa aí. O bichinho tá sumido. O bichinho tá desaparecido. Responde para mim, Malu. Qual que é a opção correta? Já que o Wallace sumiu.
Malu respondeu que é a letra A. Não, Andrei. Não é a letra D, não. Sabe por quê? Porque trouxe, não tem vírgula. A enumeração é simples. Trouxe lápis, vírgula. Caderno, vírgula. Livre régua. Falei com vocês que esse I, se eu tiver em uma lista, eu não coloco vírgula. Vírgula em adjunto adverbial deslocado. Lembra que eu falei? Noção de tempo. Qual o uso correto? Responde essa para mim, Andrei. Ontem fomos ao cinema. Ontem fomos ao cinema. Ontem fomos ao cinema. Ontem fomos ao cinema. Qual que você acha que é o mais correto aí, Andrei? Me fale aí, por gentileza. Letra B? Letra B. Adjunto adverbial deslocado ontem sempre pede vírgula, sempre em noção de tempo e espaço. Coloca uma vírgula. Por último, para a gente finalizar por hoje, vírgula em aposto explicativo. Qual é a alternativa correta? Machado de Assis, grande escritor brasileiro, fundou a Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, grande escritor brasileiro, fundou a Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, grande escritor brasileiro, fundou a Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, grande escritor brasileiro, fundou a Academia Brasileira de Letras. Quem me responde aí agora, pessoal? Todo mundo colocando letra A. Principalmente Lília e Narielle, que era que eu queria. Isso mesmo, meninas. O aposto explicativo, no caso, grande escritor brasileiro, tem que ser colocado entre vírgulas. Dúvidas, meninos? Me falem aí se ficou Fiquei uma feliz dúvida. também nessa. Que bom. Pronto. Então a gente vai finalizar por hoje, viu? Tranquilo hoje. A minha pretensão, pessoal, semana que vem vocês têm aula com o professor Eduardo e as aulas comigo. A partir de agora a gente vai falar sobre temas, tá? E eu vou exigir cada vez mais de vocês. Vou ser um pouco mais exigente com vocês a partir de agora. Tá bom, pessoal? Vou corrigir as redações que vocês fizeram, mando de volta a devolutiva para vocês, tá? E a gente vai conversando mais sobre. Tá bom, meninos? Bom final de semana a todos. Beijo no coração. Espero vocês semana que vem com o professor Eduardo e daqui 15 dias comigo, tá bom? Beijo. Tchau, pessoal. Já mandou, Vitória? Tá aqui no chat. Só você procurar que acha e nas notas também. Professor, só para tirar a dúvida, Oi. a redação, o senhor queria que fosse a foto ou fosse digitado? Poderia. A foto e digitado. Tá certo, então eu enviei só a foto. E o digitado você manda logo depois, tá bom? Tá certo, eu vou enviar o digitado então. Pronto. Achou a lista de frequência, Vitória? Já deu até tchau. Tchau, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Ainda não, professor, eu tava catando.